sou eu. Ei, seu campeonato é só contra o Palmeiras, porque contra o Sport não joga. Velho. Ei, só contra o Palmeiras. Contra o Sport e Juventude, vocês não jogam. Hoje é terça-feira, hoje não tem jogo. Hoje não tem jogo. O que o Ronaldo quer falar do Corinthians? Nem tá ali, rapaz. É que Cara, o futebol mais bonito do Brasil hoje, o futebol mais vistoso é do Palmeiras. Isso é um fato. Você tá falando isso na última semana. Não, eu tô falando jogo do fim de dia. Galera, o pessoal do debate do Jogo Aberto analisou hoje a sequência, as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, os times com maior chances de título no Brasileirão, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, são os 3 times que estão ali brigando, né, ponto a ponto no Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui um trecho do debate do Jogo Aberto, já deixar os créditos na descrição. O pessoal falando, né, projetando, analisando também os próximos adversários do Palmeiras, do Flamengo e também do Cruzeiro, já projetando a sequência do Brasileirão. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, é uma forma de você estar apoiando o nosso trabalho. Mas agora, bora conferir aqui o debate sobre o Brasileirão. Everton fazendo essa preleção aqui no programa, a gente tem as chances de título no Brasileirão. Chances não significa primeiro colocado. Vale lembrar que ainda temos jogos a serem realizados. O Cruzeiro não, mas Flamengo e Palmeiras têm partidas para pagar no Brasileirão. Por isso, o Palmeiras hoje tem 40,3% de chances de ser o campeão brasileiro em 2025, mais uma vez comandado por Abel Ferreira. Já o Flamengo, do ótimo Felipe Luiz, tem 32,6%. Bom, o Cruzeiro, do excelente também Leonardo Jardim, tem 23,8% de chances. Aí, Mirassol, 2,5%, Bahia, 0 alguma coisa, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Bragantino. São Paulo? Só pra constar, é o protocolo. São Paulo perdeu e aumentou o número. Já para fazer uma projeção muito mais completa, nós temos aqui os próximos jogos de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, na ordem que eles estão de classificação hoje no Brasileirão. Vamos só para o próximo, para começo de conversa. O Flamengo enfrenta o seu Corinthians, Ronaldo. Que vai ser uma parada indigesta pro Flamengo, mas eles vão vir com tudo, hein? Você vai dar uma ligadinha essa semana pro Arrascaeta? Vai trocar uma ideia com ele? Na frase. Eu tentei aqui dar uma animada, mas do jeito que eu vi essa zinhaca lá jogando contra o Sport, me deu até uma palpitação. Olha que interessante. Cruzeiro e Palmeiras, todo mundo aqui joga fora de casa. O Cruzeiro vai enfrentar o Vasco da Gama do Diniz e o Bahia venceu o Palmeiras no primeiro turno aqui em São Paulo por 1-0. Gol do Kaique, acho. Verdade. Não sei se é exatamente isso, mas acho que sim. Bahia. E aí, gente, na sequência, olha aqui, ó. Cruzeiro e Flamengo se enfrentam. Lembrando que no primeiro turno, o Cruzeiro venceu por 2-1. A partida teve gol, inclusive, do Gabigol. Não é? E aí o Vasco da Gama de novo, só que agora no caminho do Palmeiras na sequência. E aí é o seguinte, temos jogos atrasados, lembrando que o Palmeiras ainda enfrenta no dia 11 de outubro o Juventude, um sábado. Não tem data marcada o clássico entre Santos e Palmeiras. E o Flamengo tem um jogo que também não está agendado com o Sport fora de casa. E o Cruzeiro, tabela completa, não é? Então, eu vou um por um agora entender a opinião de vocês sobre essa possibilidade de título. Cicinho, você começa. Analisando bem assim, Renato, Cruzeiro campeão. Eita. Analisando bem. Não, eu acredito no Isso é crença ou é vontade? Não, eu falo por quê? Porque se você parar para pensar, o Cruzeiro está concentrando as suas fichas no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, lógico, Palmeiras e Flamengo, o elenco também é um elenco vasto. Só que vive essa pressão de Libertadores, muito provavelmente vão passar para a semifinal e vão sonhar, obviamente, com a final. Então, o Cruzeiro já é um time que tem as suas fichas todas concentradas no Campeonato Brasileiro. Então, eu vou apostar no Cruzeiro. Olha que interessante aqui, a produção alerta que o Palmeiras tem os enfrentamentos na sequência Flamengo e Cruzeiro. E no meio disso tudo, se passar e ainda estiver na Libertadores, pode estar envolvido aí na semifinal da competição. Mas deu sorte o Palmeiras aí.
Porque se pega o Corinthians, entrega, velho. Corinthians, o quê, velho? Ele tá sonhando. O Ei, seu Palmeiras tá com campeonato, vantagem, porque seu se campeonato pega é só o contra o Corinthians Palmeiras, esse ano, porque contra o esporte toma não taca, joga. velho. Ei, só contra o Palmeiras. Contra o esporte e Vocês deram Juventude, sorte vocês não aí na jogam. tabela. Edu, de verdade, para você o Palmeiras vai levar essa? Tem chance, Renato. Eu não vou cravar aqui que vai levar. Não vou cravar já tá não, de porque fralda. tá bem disputado. Esses 3 times aí estão mostrando que é uma regularidade muito grande na competição. E olha, na 29ª e na 30ª, que vai decidir praticamente o campeonato. Que aí Na última rodada vai definir que é o porque aí campeão. o Palmeiras pega o Flamengo e o Cruzeiro, como você bem disse, Renato. De repente, o que acontecer aí, deixa um time para trás e outro distancia. Então, até a 30ª rodada pode encaminhar o Campeonato Brasileiro. Confesso que estou curiosa. Chico Garcia, você que é um profundo analista, estudioso do futebol, na sua opinião, Flamengo, Cruzeiro ou Palmeiras, quem leva essa? Porque eu não estou considerando os outros. Eu não sei se você tem mais um candidato. Não, para mim a disputa está entre os 3 e eu vou repetir o que eu falei semana passada. Acho que o Palmeiras ele encaixou na hora certa e ao mesmo tempo tem um potencial de subir mais. O Cruzeiro me parece, falei, né, num platô bom, ou seja, ele atingiu um nível muito alto, mas eu não sei se ele passa desse nível. E o Flamengo, cara, também depende da Libertadores, assim como o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras ele tá com uma margem de crescimento maior nesse momento. Só que aí, realmente, daqui 5 rodadas, a gente vai ter uma definição bem importante, porque aí teremos os confrontos diretos, né? Do Palmeiras com Flamengo e Cruzeiro, ao mesmo tempo que os 2 times também pegam o Palmeiras. Então, ali, esse entredevoramento vai decidir muita coisa na reta final. Na minha opinião, não valeu nada, porque ela tá perguntando hoje. Vocês estão falando daqui 5 rodadas? Não, eu tô analisando a Então, projeção. daqui 5 rodadas, eu faço o Cruzeiro vai ser campeão. Oxe, Ela tá perguntando hoje, no cenário aqui. Aí vocês vêm falar, Mas não daqui tem 5 como rodadas... analisar só hoje. Eu tenho que analisar. Cicinho. A Renata pediu pra analisar Hoje é terça-feira, hoje Então não tem você jogo. volta só semana que Hoje vem, não tem então. jogo. O que o Ronaldo quer falar do Corinthians nem tá ali, rapaz. É que Cara, o Chico aí, falou em platô, era bem onde eu gostaria de estar até o final do ano. Platô e nunca mais nem descer. Tratou. É um planeta. Ele falou platô, platô. É um Você planeta, não sabe o que é um platô? Não, eu sei o que é trator. Agora, platô. É um Só tem um planeta. detalhe, gente. Nessa briga do brasileiro, trator. caso o Flamengo e o Palmeiras sigam na Libertadores, isso pode envolver. O que o Botafogo fez no ano passado, ganhando o Brasileiro e a Libertadores, é meta para os dois, Palmeiras e Flamengo. Isso é indubitável. Ninguém vai falar nada. Indubitável também se quer. Isso é indubitavelmente, beleza. Então agora, Marco Aurélio Cunha, sua opinião. Demais, hein, beleza. A minha opinião é a mesma quando o Flamengo, por pontos perdidos, hoje está atrás do Palmeiras, por pontos ganhos à frente. O Flamengo vai ser campeão. O Flamengo tem um futebol com mais jogadores, com mais consistência. Na minha opinião, tem jogos mais fáceis em casa, jogos que futebol nunca é fácil, mas tem jogos para ganhar sem dificuldade em casa e pega o Palmeiras em casa. Então, são alguns elementos muito favoráveis ao Flamengo. Então, na minha opinião, o Flamengo é o campeão. Isso é ridículo. Eita. Ô, Negão. Ulisses Costa, você só na observação, quem vai levar esse título? Muito bem colocado, fica entre os 3 aí também. Eu vejo o Flamengo por isso que estão ali, né? é um elenco maravilhoso, assim, uma coisa dá inveja a qualquer clube da América do Sul. O elenco do Flamengo, o Flamengo é forte, enfim, mas assim, eu vejo um crescimento do Palmeiras assustador. Eu acho que o Abel, ele conseguiu fazer com que o Palmeiras, em 30, 40 dias, depois de perder seus principais jogadores, o Palmeiras voltasse a jogar um futebol que enche os olhos, que dá confiança, que dá credibilidade. A vitória sobre o River não é qualquer um que tem. O River é líder do campeonato argentino. Era um jogo difícil, com 85 mil pessoas apoiando. Então, eu acho assim, eu vejo o Palmeiras num crescimento avassalador no momento certo do campeonato. Giro, passou o primeiro turno, começamos o segundo turno e o Palmeiras cresce nesse momento. Para mim, o Palmeiras é o grande Mas favorito. você já falou aqui que o Cruzeiro foi campeão, tá? Já tá gravado. Você cravou o Cruzeiro campeão, tá? Então, agora mudou de ideia. Então, Final do ano ele achava- pede a gravação correta. telespectador, é isso que ele faz. Eu achava aqui que o Cruzeiro, no início do ano, por tudo que estava sendo feito, era o grande favorito. Mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras e só mas que coisa, é por isso que a gente não dá opinião antes. É por isso que não crava antes, porque o campeonato é longo, né, Ulisses? Então, na minha opinião antecipada, diferente de alguns covardes que ficam em cima do muro nesse claro, programa... não, é que você quer ser evidente. Entendeu? O Palmeiras vai Cruzeiro ser já é campeão. O Cruzeiro já é campeão. Eu não falo assim, quem fala assim é você, quem faz aqueles exercícios estranhos lá é você. Palmeiras, aqueles exercícios que você faz, me deixou meio confuso ontem. Palmeiras, Extensão pra de mim, leva o coluna. título.
Olha que interessante, o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras e o Flamengo fora de casa. São 2 jogos fora. O Cruzeiro que perdeu 4 vezes, não é, no Campeonato Brasileiro. 2 delas para times que estão muito mal agora, Inter e Bragantino. E em casa vacilou diante do Ceará e do Santos também. Mas Então, o Flamengo... O Flamengo só perdeu 2 vezes, Não, mas tudo bem, Chiquito. mas o 2 Flamengo, fora, nunca perdeu em casa. O Flamengo perdeu pontos para Vasco e Grêmio, que são equipes que não estão disputando a ponta de cima. Eu também acho que o Flamengo dá umas tropeçadas aí. Mas o Flamengo em casa ainda não perdeu no campeonato e ele perdeu 2 fora. 2 partidas pro Cruzeiro e pro Santos. E o Palmeiras que perdeu ponto pro Corinthians. O grande problema é que você tem que chamar um matemático aqui no Jogo Aberto. Por que esse cara? Tem que chamar um matemático, porque os caras não sabem matemática, cara. O Chico tá com papo, não, porque o Palmeiras tem 2 jogos. Eu gostei do platô. Não, platô, daí a outra lá para lá. Indubitavelmente. Isso foi meu. Não, o futebol mais bonito do Brasil hoje, o futebol mais vistoso é do Palmeiras. Isso é um fato. Você tá falando isso na última semana. Não, eu tô falando dos últimos 20 dias. O futebol mais bonito. Mas o futebol do Palmeiras se transformou nisso há 3 semanas, mais ou menos. Mas é competitivo, gente. Eu não acho que o futebol do Palmeiras tão Só que aí bonito e vistoso. tem gente que fala agora, o Palmeiras tem um jogo a menos do que o É Flamengo porque você não também. tomou 4-1. Não, mas eu vejo assim um futebol competitivo, Não, o que Palmeiras briga. tá jogando bonito, Edu. Não, Tá na minha jogando opinião, não bonito. está. Gente, olha o Andréas Pereira, os 2 gols que ele fez. Eu te entendi, é um futebol Só que objetivo. Qual que é o ponto? O Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras, o Flamengo tá 2 pontos na frente. Tem um jogo contra o Palmeiras em casa. E o Flamengo no Maraca não perdeu no campeonato. O Flamengo no Maraca é muito difícil. Mas vencer. perde pontos. Empata também. Tá bom, Isso é Chico, derrota mas tá bom, mas pra quem sim, tá disputando o título. Mas o Flamengo é um time que no Maraca joga muita bola, no Maraca é um futebol vistoso, perde pontos muitas vezes quando tá focado em outros momentos, em outros campeonatos que seja. Então, na minha opinião, é Flamengo campeão brasileiro. Eita, Everton Guimarães, boa. E você? Ele vai puxar, deve puxar a brasa pro lado dele, não é Cruzeiro, Pedrinho. Ele é o consultor master do Pedrinho. Olha lá. Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu elogio e critico quem merece. Né? Então, eu tenho um orgulho muito grande de fazer um trabalho isento e de poder elogiar e criticar qualquer um dos lados aqui em Minas Gerais. O Atlético, em várias oportunidades, mereceu vários elogios. Sempre reconheci aqui, destaquei. Agora, o que o Cruzeiro vem vivendo, Renata, depois de tudo que passou, né, antes da virada para o Ronaldo e depois do Ronaldo ter vendido ao Pedro Lourenço, que hoje faz uma gestão que, para mim, e eu já tinha falado isso bem antes, né, de que a gestão fora de campo do Pedrinho era impecável, que isso refletiria seguramente no que o Cruzeiro faz em campo. E hoje o Cruzeiro é o melhor mandante do campeonato, tem números muito expressivos como visitante. O Cruzeiro hoje revela, o Cruzeiro tem jogador de 16 anos no banco de reservas ali com um potencial incrível, que é o Cauã Prats. Tem o Kaique, que é lateral esquerdo de referência, que é um jovem lateral esquerdo. Né? O Caio Jorge hoje, principal jogador do continente, principal artilheiro do continente. Tem o Fabrício Bruno de seleção, tem o Matheus Pereira voando, um time espetacular. E esses dois aí, quando encontraram com o Cruzeiro ganhou dos dois. E ganhou com autoridade. Aliás, o Cruzeiro ganhou deles, o Cruzeiro ganhou do Bahia, o Cruzeiro ganhou do Botafogo, o Cruzeiro ganhou do Fluminense. O Cruzeiro foi atropelando um por um dos adversários no Campeonato Brasileiro. Joga um futebol seguro, num trabalho de excelência do Léo Jardim. Excelência. O Léo Jardim faz um trabalho de excelência, de organização e de gestão de vestiário. Então, para mim... E outra coisa, o calendário... Só para você ter uma ideia, essa semana Flamengo e Palmeiras estarão envolvidos com Libertadores e o foco deles, obviamente, não vai tirar. E tem elenco para disputar as duas frentes, mas o foco está na Libertadores. O Cruzeiro tem semana cheia. Isso faz diferença para um time que está muito encaixado. Para mim, o candidato a título do Campeonato Brasileiro de 2025 é o Cruzeiro. Eu sabia, eu conheço você. Ronaldão vai opinar sobre isso. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Um trecho para vocês do debate, deixar os créditos mais uma vez ao Jogo Aberto, o Grupo Bandeirantes, a Renata Fã e os integrantes, né, do debate, analisando as chances de título no Brasileiro. O Palmeiras agora no momento com maior chance. O Palmeiras não é o líder, mas colocando ali o confronto direto que tem, né, com o Flamengo e principalmente o jogo que tem a menos, o Palmeiras tem a maior chance, a maior porcentagem, né, ali de chance de título. É claro que isso pode mudar também já após a próxima rodada, mas o Palmeiras só depende de si
para assumir a liderança, né? Tem um jogo a menos contra o Juventude, tem confronto direto contra o Flamengo, esse confronto vai ser lá no Maracanã. Palmeiras com 40,3%, né, de chance, Flamengo com 32,6%, Cruzeiro 23,8%. Isso aqui também, acredito que vai depender muito também do andamento, né, na Libertadores. O Palmeiras classificando, que eu acho que vai classificar, o Flamengo também classificando, vão ter que dar ali mais, acredito que mais prioridade para a Libertadores, e aí pode o caminho ficando mais livre, né, para o Cruzeiro. Então, acredito que passa muito por isso. Mas o Palmeiras vem jogando muito bem as últimas partidas. E agora tem o Andreas Pereira, né, que chegou recentemente, que acredito que vai já mudou, né? O Palmeiras, é claro que o Palmeiras já era um bom time, mas com a chegada do Andreas, o time ficou melhor ainda, mais qualificado, né, com mais qualidade ali, principalmente ali o meio-campo. Então eu vejo o Palmeiras muito forte, mas ainda tem muita coisa para acontecer, né? Muita coisa mesmo para acontecer no Brasileiro. Mas o pessoal aí do Jogo Aberto já projetando a sequência do Brasileirão. Aqui os adversários do Flamengo, do Cruzeiro, desculpa, e também do Palmeiras na próxima rodada. O Flamengo visita o Corinthians, o Cruzeiro visita o Vasco e o Palmeiras visita o Bahia. Aqui o Corinthians, que perdeu na rodada passada, né, perdeu para o Sport, está pressionado. O Vasco também está pressionado. O Bahia é um time difícil de se enfrentar, mas os três jogando fora de casa a próxima rodada. Depois os adversários do Flamengo: Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Sport, São Paulo, Santos, Fluminense, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará, Mirassol e o Sport. Aí os adversários do Cruzeiro, Flamengo, vai ter o confronto direto, né, já bem próximo a esse confronto direto. Sport, Atlético Mineiro, Fortaleza, Palmeiras, Vitória, vai ter confronto direto também contra o Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Juventude, Corinthians, Ceará, Botafogo, Santos. E os adversários do Palmeiras: Bahia, Vasco. O Vasco que enfrenta o Cruzeiro nessa rodada, e na próxima, a seguinte a essa, né, enfrenta o Palmeiras. Tem clássico, o Palmeiras tem clássico contra o São Paulo, pega o Bragantino. Aqui o confronto direto, né, contra o Flamengo. Cruzeiro, confronto direto. E aqui vai ter 2 jogos, né? Aqui o Palmeiras pode, se chegar lá bem, né, na liderança, vencendo também esses confrontos diretos, pode ampliar ainda mais. Juventude, Santos, Mirassol, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória, Ceará. E o Juventude de novo, né? O Juventude é o jogo que tem a menos. E o Santos fora de casa. O Palmeiras fecha aí o Brasileirão jogando contra o Santos. Mas até lá, muita coisa pode acontecer. Até a última rodada do Brasileiro. Aqui é os adversários, né, dos 3 times aí que estão na liderança. O Mirassol está ali no G4, mas eu não vejo o Mirassol, né, como um dos candidatos ao título. Não sei se o Mirassol vai ter essa força, né, para chegar bem até ali na final do Brasileiro. Os 3 times aí que vão brigar, acredito que vai ser o Flamengo mesmo, o Cruzeiro e o Palmeiras com a maior chance de títulos, né, com a maior porcentagem ali de chance de títulos, mas é aguardar. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até o próximo vídeo.